Em encontro do presidente Lula com os senadores nessa semana no Alvorada, o chefe do executivo elogiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente chama o repórter André Anelli de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Na verdade, parece que foi uma troca de afagos. Conta essa história pra gente, André Anelli. Foi sim, viu, Tiago? Bastidor daquela reunião de líderes que ocorreu no início da semana lá no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Naquela ocasião, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou da importância da eleição de Lula para a democracia e acrescentou que, se não fosse a posse do presidente, ele e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estariam hoje presos. O diálogo foi divulgado pelo site G1 e confirmado hoje pela nossa reportagem. Nessas declarações, Pacheco se referia a uma minuta encontrada pela Polícia Federal que previa a prisão de Pacheco, Alexandre de Moraes e ainda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Diante da associação feita por Pacheco entre, então, democracia e a eleição do Lula, do presidente Lula, o próprio presidente devolveu o afago a Pacheco, citando que o atual presidente do Senado deve ser o próximo governador de Minas Gerais, depois de também ter sido fundamental, nas palavras dele, para a manutenção do processo democrático brasileiro. E essa troca de elogios e gentilezas não parou por aí. Pacheco também defendeu o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, que foi alvo de diversas críticas nas últimas semanas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo Pacheco, Padilha foi fundamental para a aprovação dos projetos governistas no Congresso Nacional no ano passado, a exemplo da reforma tributária. Portanto, uma troca de gentilezas nesse começo da semana, então, que acabou acontecendo aquela reunião de líderes entre o presidente Lula e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reunindo ali líderes do Senado, demonstrando também, né, Tiago, que a relação do governo com os senadores é melhor do que com os deputados. A leitura é importante. André Anelli trazendo esse bastidor de Brasília. Até mais tarde, André. Chama agora os nossos comentaristas. Peço um comentário um pouquinho mais breve. Ô Dora Kramer, por que será que Lula estaria afagando tanto o presidente do Senado? E o que o André falou, sem dúvida nenhuma, a relação dele com o Senado é melhor do que a Câmara. Pois é, exatamente para isso, para se aproximar mais do Senado. O que a gente tem aí pintando é um apoio do Lula ao candidato do Rodrigo Pacheco para presidir o Senado, Davi Alcolumbre, e o apoio também pintando uma aliança para 2026, do PT apoiando Pacheco para governador de Minas, o segundo colégio eleitoral do país e um lugar, um colégio eleitoral assim crucial, super importante. Dizem que quem ganha em Minas ganha no Brasil. É verdade. E de qualquer forma, Vilela, o presidente Lula tenta se aproximar do caso do presidente do Senado. E será que já tem essa visão para 2026? Com certeza, especialmente diante de um cenário onde o governo tem dificuldade de construir uma maioria efetiva, sólida no Senado, mas principalmente na Câmara, é importante eventualmente construir essas alternativas futuras. E realmente Rodrigo Pacheco está trabalhando hoje, mas já está pensando em 2026. E o apoio do presidente Lula numa eleição tão dicotomizada como essa é um apoio fundamental, importante, para que ele possa disputar em pé de igualdade o governo de Minas Gerais.